No dia 25 de maio de 2015, o Boticário lançou no YouTube uma propaganda onde ele representava de uma forma muito simples, eu acho, e de forma muito bonita, 3 casais. Entre eles, 2 casais de homossexuais. No dia 7 de junho de 2015, a atriz Viviane Beleboni, transexual, desfilou na parada gay de São Paulo desta forma, caracterizada como crucificada. O que esses 2 eventos têm em comum? Uma reação nem um pouco cristã da ala cristã da internet. Vamos conversar um bocadinho? No tempo que eu era cristão, eu buscava entender aquilo que era ser cristão. Eu não me contentava em seguir cegamente líderes religiosos naquilo que eles falavam, independente do que fosse. Eu acreditava que existia um Deus e que eu tinha que entender qual era a vontade dele, para eu tentar me conciliar com essa vontade dele. Eu queria saber como é que a minha crença deveria influenciar nas minhas atitudes. Uma coisa que eu fazia com muita frequência era estudar a Bíblia, ler passagens da Bíblia para tentar compreender melhor aquilo que a minha crença dizia que a minha vida deveria ser. Nesse tempo, eu descobri na Bíblia um Jesus que era um cara que sempre se preocupava em defender aqueles que eram excluídos da sociedade. Você vê passagens onde tem uma mulher que foi pega em adultério, que seria uma marginal da época, porque aquilo era considerado errado, era considerado uma coisa que não era tolerável pela sociedade, e ela tinha sido condenada à pena de morte da época, uma das penas de morte que é apedrejamento. Quando levam ela para Jesus, ele vai e defende ela. O que eu quero me focar aqui é o fato de que ele defendeu uma das marginalizadas da sociedade. Nessa época também tinha os leprosos, que eram considerados pessoas repugnantes, que eram pessoas que a sociedade deveria evitar, eram pessoas que a sociedade queria distância, eles tinham que anunciar quando eles estavam chegando em algum lugar, eles não podiam conviver nos lugares de convívio comum das outras pessoas. E Jesus curou vários e vários desses leprosos. Você vê várias passagens onde ele se encontra com leprosos, onde ele conversa com leprosos, onde ele trata leprosos que eram marginalizados da época, trata eles como gente. Ele vai narrar na história do bom samaritano uma história de 3 pessoas que passam e a única pessoa que tem a capacidade de ter solidariedade com uma pessoa necessitada é o samaritano, que é um estrangeiro da época. Se você não sabe, naquela época Samaria e a Judéia tinham uma séria rixa e judeus em geral odiavam os samaritanos, né? A xenofobia não é uma coisa novidade dos nossos tempos, a xenofobia já está aí há muito tempo. E Jesus, em uma de suas histórias, conta sobre o samaritano que era melhor do que aqueles que eram considerados os santos na sociedade dele. Também existem passagens onde ele cura a família de um soldado romano, que também era um outro grupo que era completamente odiado pela sociedade, porque representava a imposição romana sobre o povo judeu. Esse tipo de passagem onde Jesus pegava pessoas consideradas como erradas pela sociedade, pessoas consideradas como repugnantes pela sociedade, pessoas que em geral eram excluídas da sociedade de alguma forma, que não podiam estar em convívio das outras pessoas, não são raras. Você encontra várias vezes Jesus fazendo isso com vários personagens. Se você procurar no Evangelho, se você ler os 4 Evangelhos, você vai ver que isso não é uma coisa rara, isso é uma coisa frequente. E que todas essas histórias de Jesus na Bíblia têm em comum é uma sociedade que gosta de marginalizar aquele que é diferente por alguma razão. Aquele que a moral da sociedade considera como errado, ou como impuro, ou como pecador. Em todas essas situações, Jesus não combate esse cara que é considerado errado, não combate esse cara que é considerado pecador. Ele combate a sociedade preconceituosa que exclui esse cara. Tem uma passagem, inclusive, onde ele resume todos os mandamentos no mandamento de amai-vos uns aos outros como a si mesmo. O único grupo que você vê Jesus claramente combatendo com discursos, às vezes até muito agressivos e discursos muito enérgicos, são os fariseus e escribas hipócritas da época. Quem eram fariseus e escribas? Eram líderes religiosos e líderes políticos daquela sociedade, que eram pessoas que conheciam toda a lei e que impunham para toda a população aquilo que eles deviam fazer, aquilo que eles não podiam fazer, e eles mesmos não praticavam nada daquilo. Existe uma passagem na Bíblia onde Jesus faz um discurso que ele chama todos eles de cobras, de sepulcros caiados, onde ele fala que eles ficam jogando sobre a população fardos que nem eles conseguem segurar. E essa é uma coisa constante também no Evangelho, a crítica de Jesus aos líderes religiosos e políticos daquela época, e não aos pecadores marginalizados que a sociedade gosta de excluir. E esse Jesus bíblico, diferente de boa parte dos cristãos de hoje em dia, não era um cara moralista. Não tinha nos discursos dele aquela fala de que você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode conviver com esse, você não pode conviver com aquele. Ele era uma pessoa que pregava amor, que curava qualquer pessoa que viesse até ele, e que, pelo contrário, o convívio dele era com essas pessoas excluídas. Ele convivia era com mendigo, era com leprosos, com pessoas consideradas pecadoras, era com prostitutas. E ele queria distância era dos líderes religiosos daquela época. Quem ele criticava não eram esses pecadores. Ele nunca teve essa postura, que infelizmente boa parte dos cristãos tem por alguma razão que eu não consigo entender, já que a mensagem de Jesus não é essa. No fim das contas,
Jesus foi crucificado exatamente por isso. Não era porque ele era um cara bonzinho, considerado naquela época como um cara bom. Jesus foi crucificado exatamente por essa postura dele. Ele era considerado um cara desordeiro, que desrespeitava as crenças daquela sociedade, que se posicionava publicamente contra a ordem pública, e ele desagradou os líderes religiosos daquela época, graças aos discursos que ele fazia e às posturas que ele tinha. E os líderes religiosos daquela época usaram a influência política deles com o Império Romano para mandar ele ser crucificado, e inflaram também toda a população contra ele, exatamente com esse discurso de que ele estava ameaçando a tradicional família judeia, ele estava ameaçando a ordem da sociedade, ele estava desrespeitando as crenças que eles tinham, e que ele não se encaixava nos conceitos morais que aquele pessoal daquela época trazia. Foi por isso que Jesus foi crucificado. Para você que não sabe, a crucificação não foi uma punição criada especialmente por Jesus. Ela era uma das penas de morte da época, assim como o apedrejamento. E até hoje, em alguns países, essas duas coisas ainda são penas de morte. Aconteceu há pouco tempo com um cara brasileiro lá na Malásia, né? Eu já vi cristão batendo palma para esse tipo de coisa em outros países aí, aplaudindo uma punição que aconteceu com aquele cara que eles dizem que adoram, né? Enfim, vamos voltar pro foco. Assim foi a morte de Jesus. Líderes religiosos usando discursos de ódio para levar ele a ser punido, porque eles respeitavam tudo aquilo que eles acreditavam. Foi considerado um vagabundo, um desordeiro, um marginal, que só andava com marginalzinho, e marginal tem mesmo que apanhar, tem mesmo que morrer, né? Pois é, foi assim que Jesus morreu. E eu, como uma pessoa que não crê, consigo tirar muito claramente dessa história de Jesus e da morte dele, dois grandes problemas que a gente tem e que ele já denunciava. Primeiro, líderes religiosos, políticos, influentes, que são hipócritas e que usam da influência deles sobre a população para enriquecer e para enganar aqueles que confiam neles cegamente. E segundo, uma sociedade preconceituosa que gosta de marginalizar qualquer pessoa que esteja fora daqueles padrões de moral que ela considera aceitáveis. Essa transexual crucificada numa parada gay não foi ofensiva porque tá pegando um símbolo religioso, não. Porque a gente tá cansado de ver em vias sacras por aí, na época da Semana Santa, pessoas também fazendo essa mesma encenação. A gente viu A Paixão de Cristo, que é um filme onde colocou um Jesus muito mais ensanguentado, muito mais humilhado, e cristãos bateram palmas. Por que então que essa imagem, que é simples, é exatamente a encenação de Jesus com base de homofobia em cima? Sabe por que isso ofendeu? Porque é uma transexual. A transexual é feio, é uma coisa inaceitável, é o leproso dos nossos tempos, é aquela pessoa que não tem um emprego. Não sei se você sabe, mas no Brasil, um transexual não consegue um emprego comum. Você já reparou que você vai num banco, você vai numa empresa, você não vê um transexual caracterizado como transexual? Porque não é aceito, e muitos transexuais acabam tendo que cair na prostituição, porque esse é o lugar que a sociedade guarda pra eles. É esse o lugar que a nossa sociedade guarda. O transexual é inaceitável. A gente não pode ter um transexual no nosso meio, porque o que as crianças vão pensar? Então essa transexual mostrou com esse símbolo a realidade nua e crua dos nossos tempos. Que os transexuais são crucificados da nossa época. A gente tem notícias diariamente no Brasil de pai e filho que estavam se abraçando em público, e um grupo que considerava a homossexualidade uma coisa errada, uma coisa feia, viu e espancou. Teve caso também de amigos que estavam se abraçando, deram um abraço mais longo para se despedir, e um grupo que viu foi atrás deles, espancou e matou. Tem caso de lésbicas que foram estupradas e espancadas porque um grupo que acha que ser lésbica é errado considerou isso uma punição aceitável para elas fazerem isso, que é um ato absurdo na nossa sociedade. E boa parte da culpa desses acontecimentos é sim dos líderes inconsequentes religiosos que a gente tem no Brasil, que tentam convencer os seus seguidores que o cristão de verdade tem que se posicionar contra a ditadura gay que está tentando se impor no Brasil. O cristão de verdade tem que lutar pelos valores da família tradicional brasileira. O cristão de verdade não pode aceitar o desrespeito que é um homossexual querer ter os mesmos direitos de um heterossexual, que é uma pessoa que segue a vontade de Deus. E um cristão de verdade não pode de forma nenhuma tolerar o desrespeito à sua crença. Basicamente, esses líderes religiosos de hoje fazem exatamente a mesma coisa que os líderes religiosos da época de Jesus, se é que ele existiu, fizeram também, e que crucificaram ele também com suas atitudes. A diferença é que os líderes de hoje são um pouco piores, porque eles têm televisão e internet para espalhar esse ódio deles. Fazem estragos muito maiores do que aqueles líderes faziam. Considerando isso tudo, fica muito claro por que essa imagem ofendeu tanto. Porque os transexuais já são crucificados na nossa sociedade há bastante tempo. E esse símbolo aqui jogou isso na cara de qualquer pessoa que seja religiosa e seja hipócrita. Perceba que é a distinção que eu tô fazendo. Você pode ser um religioso consciente do que é a sua crença, e você pode ser um hipócrita. E existem muitos no Brasil. E esse símbolo aqui é a verdade nua e crua na cara de qualquer um que queira ver. Agora, se você é cristão, ficou ofendido com a propaganda do Boticário, ficou ofendido com o gesto da transexual na parada gay, mas não gastou uma lágrima sequer por conta dos homossexuais e heterossexuais que são mortos e espancados diariamente no Brasil por conta da homofobia, é melhor você rever sua crença. Abraço pra vocês e até o próximo vídeo.
Mateus capítulo 23, versículo 13 em diante. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que o querem. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um discípulo, mas quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais dignos do inferno do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis, se alguém jurar pelo santuário, seu julgamento não o obrigue, mas se jurar pelo ouro do santuário, seu julgamento o obrigue. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Condutores cegos, que filtram um mosquito e engolem um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e intemperança. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Não sou eu que está falando.